Namastê, pessoal! Um tempo atrás, aqui no canal, eu fiz uma série de vídeos falando sobre as principais religiões e mitologias. Eu comecei apenas falando de religiões e acabei depois falando das principais mitologias, porque, querendo ou não, elas eram formas de religião na antiguidade. E na época, eu deixei de lado a mitologia grega, devido ao fato dela ser a mitologia mais popular e conhecida. Eu achei que não estaria trazendo nenhuma informação nova, porque a mitologia grega está em todo lugar, em filmes, séries, livros, jogos, até na escola a gente aprende. Então eu imagino a surpresa de alguns de vocês que acompanham o canal há mais tempo, ao ver esse vídeo agora. Não só pelo fato do tema dele ser bem diferente dos vídeos anteriores, mas também por eu ter dito no passado que não faria esse vídeo, e agora tô aqui voltando atrás, né? Acontece que um membro do clube de canais, o Vinícius Trigueiro, pediu por esse vídeo. Então eu resolvi trazer ele, afinal tem toda a parte histórica também, né? E eu amo fazer esse tipo de vídeo. Porque história é minha área de formação, né? E fazia tempo que eu não trazia nenhum vídeo nesse formato, que eu amo fazer. E aí eu me dei conta também que, embora a grande maioria conheça a mitologia grega, alguns podem não conhecer, então... Ou muitos podem não conhecer com profundidade, sabe, só o básico, né? Só o nome dos deuses, enfim. E eu vou falar bastante sobre a cultura e mitologia romana também nesse vídeo, já que ambas têm relação. Então esse vídeo vai se dividir em duas partes, Grécia e Roma. Aproveitando o espaço, já que eu acabei de falar de um membro do canal, eu deixo aqui minha gratidão aos demais apoiadores do canal também. Quem quiser ajudar o canal de alguma forma, na descrição tem várias opções onde vocês podem fazer doações aí. Pix, Paypal, Apoia-se, PicPay. Ou podem optar por serem membros do clube de canais, que é a forma mais comum de apoio, né? Onde vocês recebem também vários benefícios em troca, como emojis exclusivos, textos e, é claro, a prioridade na sugestão de temas para vídeo. Mas, enfim, chega de enrolação e vamos lá, né? A Grécia é um território composto por mais de 2.000 ilhas espalhadas pelos mares Egeu, Mediterrâneo e Jônico. Nas origens da civilização grega, esse território foi ocupado por diferentes povos indo-europeus, como os jônios, aqueus, eólios e dórios, que entre 5 e 3 mil anos atrás se estabeleceram ali, inicialmente na ilha de Creta e depois por toda a região. A miscigenação entre esses povos estão na base da formação da civilização grega, bem como costumes de outros povos também, como os fenícios, os egípcios e principalmente os micênicos. Posteriormente, surgiram as polis gregas, ou cidades-estado, como Atenas e Esparta, as mais famosas aí, né? Mileto, Tebas, entre outras. É daí que vem o conceito de política, né? Por conta dessas cidades que eram chamadas polis. Os gregos foram praticamente os inventores do conceito de cidadania e democracia, que surgiu em Atenas. Mas que apenas uma pequena parcela da população participava das decisões, né? Apenas alguns poucos homens, mulheres, escravos e estrangeiros não participavam de nada. E nessa época, não existia uma nação chamada Grécia, tal como a gente conhece hoje. Gregos eram como se intitulavam esses povos que viviam nessas polis, que compartilhavam uma língua e uma cultura em comum. Muitas vezes essas polis guerreavam entre si, mas algumas vezes se ajudavam, como quando a Pérsia tentou conquistar os gregos, e então eles se aliaram contra o rei Xerxes, que foi derrotado. Foi durante essas guerras contra a Pérsia que tiveram os 300 de Esparta, enfim.
Outra coisa que também compartilhavam, obviamente, era a sua religião. Embora o conceito de religião, tal como a gente conhece hoje, ainda não existisse na época, vamos chamar assim aqui para facilitar a explicação, tá? Na antiguidade, os gregos criaram lendas e mitos envolvendo heróis e deuses. Hoje a gente chama de mitologia grega. O objetivo principal desses mitos era de explicar fatos como a origem da vida, a vida após a morte, ou até mesmo os fenômenos da natureza. E isso, é claro, era feito por todos os povos da antiguidade, não foi algo exclusivo dos gregos. Na época eles não tinham uma ciência muito avançada, um entendimento dos fenômenos, então criavam mitos atribuindo tudo aquilo aos deuses. Tanto é que existe a mitologia egípcia, a mitologia nórdica, a chinesa e muitas outras que eu já tenho vídeos aqui no canal e recomendo que vejam também, quem nunca viu. Mas enfim. Os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, sendo os principais os 12 deuses do Olimpo, que segundo os mitos, viviam acima do Monte Olímpio, o monte mais alto da Grécia. Zeus, o rei dos deuses e governante do Monte Olimpo, que era o deus do céu e do raio. Hera, esposa de Zeus e rainha dos deuses, era a deusa do casamento, das mulheres e da família. Poseidon era deus dos mares e das tempestades. Atena, deusa da sabedoria. Ares, deus da guerra. Deméter, deusa da agricultura, das estações e da colheita. Apolo, deus do sol, da filosofia, da poesia, da música. Artemis, deusa da caça e deusa da lua. Hefesto, deus da metalurgia, do fogo, da invenção e deus dos vulcões. Afrodite, deusa do amor, da paixão, da fertilidade e da beleza. Hermes era o mensageiro dos deuses, e também o deus da viagem, do comércio, da comunicação, da diplomacia. Dionísio era o deus dos vinhos, das festas e deus do teatro. E fora esses 12 olimpianos, tinham muitos outros deuses, como Hades, que era o imperador do mundo dos mortos, Héstia, deusa do lar e do coração, Eros, deus da paixão e do amor, Perséfone, esposa de Hades e deusa das flores e frutos, Pan, filho de Hermes e deus das florestas, dos bosques e dos pastores, entre muitos outros. E a mitologia grega também era composta de heróis humanos e de semideuses, seres metade deuses, metade humanos. Os deuses, além de terem forma humana, também tinham sentimentos humanos, como amor, inveja, traição, ira, entre outros. E por esse motivo, era comum eles se apaixonarem por humanos e terem filhos com eles. E muitos desses filhos eram vistos como heróis, como Perseu, filho de Zeus, que ficou famoso por derrotar a Medusa, uma mulher com cabeça de serpente, que transformava as pessoas em pedra só com o olhar. Teseu, que embora não fosse semideus, fez um feito tão grandioso quanto, então ficou famoso como um herói da mitologia grega. Ele derrotou o Minotauro, uma criatura que vivia em um labirinto em Creta. Dédalo, que foi um semideus filho de Atena, que foi quem construiu o labirinto do Minotauro para proteger a população dessa criatura feroz. A maioria, se não todo mundo, conhece essas histórias, por isso eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. E tem muitos outros heróis também, mas o principal deles talvez seja o Héracles, ou Hércules, como ele é mais conhecido, que é a adaptação latina do nome. Ele era filho de Zeus,
com uma humana chamada Alcmena, e ficou famoso por sua grande força. Ainda bebê, Hera, a esposa de Zeus, com ciúme do fruto da infidelidade do marido, mandou matar o Hércules, colocando 2 cobras no berço do bebê. Mas ele matou as 2 cobras apenas com as mãos. E por isso ele foi chamado de Heracles, que significa glória de Hera. Com o passar do tempo ele cresceu, teve filhos, mas a Hera continuou atormentando ele. Até que, em um acesso de fúria, ele matou a própria esposa e os filhos, achando que eram inimigos. E como punição, o rei de Micenas ordenou que ele realizasse 12 tarefas quase impossíveis, que ficaram conhecidas como os famosos 12 trabalhos de Hércules. Matar o leão de Nemeia, um leão gigantesco que aterrorizava a região. Matar a hidra de Lerna, um ser com várias cabeças que ao cortar uma, 2 nasciam no lugar. Que ele descobriu que se as queimasse, elas não nasceriam mais. Capturar o javali do monte Gerimato, na Acádia, que aterrorizava a região. Capturar a corça de Serínia, ou de Serineia, né? As 2 pronúncias estão corretas, que era uma corça com chifres de ouro e pés de bronze, que ele perseguiu por mais de 1 ano. Expulsar as aves do lago Estinfales, que atacavam as colheitas e homens da região. Limpar as estrebarias de Augeas, o rei da Élida, que tinha muitos cavalos, mas não cuidava dos estábulos, que acumularam muita sujeira. Capturar o touro de Creta, e apesar de viver no mesmo lugar, não é o mesmo Minotauro derrotado por Teseu, embora algumas lendas os associem. Capturar os cavalos de Diomedes, que era um semideus, filho de Ares, que tinha vários cavalos ferozes e carnívoros, que ele alimentava com os viajantes. Hércules os capturou e alimentou eles com o próprio Diomedes. Obter o cinturão de Hipólita, que era a rainha das Amazonas, né, uma tribo de mulheres guerreiras e poderosas, que viviam perto do Mar Negro. A princípio, o Hércules convenceu a Hipólita a entregar o cinto, mas a Hera incitou as Amazonas à guerra, e ele acabou não tendo opção senão matar a rainha. Buscar os bois de Gerião, que era um gigante de 3 cabeças, que vivia em Erítia, e tinha um rebanho de bois que Hércules foi encarregado de levar, e para isso ele teve que matar o gigante e seu cão, também com 3 cabeças. Buscar os pomos de ouro, maçãs que ficavam num jardim desconhecido, e Hércules vagou o mundo inteiro atrás delas. Segundo algumas versões da mitologia, quem encontrou de fato os pomos para o Hércules foi Atlas, que era encarregado de segurar o mundo nas costas. Eu já vou falar mais sobre ele daqui a pouco, mas ele é que foi atrás das maçãs, enquanto Hércules sustentou o mundo em seu lugar. E por fim, Hércules teve que capturar o Cérbero, o cão de 3 cabeças que guarda o mundo dos mortos. Hércules o capturou, mostrou ao rei e depois devolveu a Hades. Terminados os 12 trabalhos, Hércules ganhou a imortalidade, junto dos deuses do Olimpo. Fora os deuses e heróis, os gregos também acreditavam em seres mitológicos, como sereias, centauros, que eram seres metade homem, metade cavalo, sátiros, que eram metade homens, metade bode, ninfas, figuras femininas, protetoras das florestas e bosques, ciclopes, gigantes com um olho só, seres como o Pégaso, que era um cavalo alado, e vários outros seres que não vale a pena citar para o vídeo não ficar muito longo. E também acreditavam nos titãs. Antes de existirem os deuses do Olimpo, e eles mandarem no mundo, existiam os titãs, deuses primordiais. No começo de tudo, de acordo com a mitologia grega,
só existia o caos. E o caos, personificado, vivia num ambiente de trevas, vazio, sem nada. Então ele resolveu criar Gaia, a Mãe Terra. E também Nix, a noite, e o Tártaro, que eram as profundezas da Terra. Gaia então criou Urano, que era o céu. E eles foram amantes e tiveram 18 filhos. Mas Urano, o deus céu, não queria que seus filhos, que eram bem fortes, tomassem o seu lugar. Por causa disso, ele prendeu todos de volta no ventre de Gaia, que sentia muitas dores, mas não podia libertar seus filhos sem derrotar Urano. Então ela fez o seu filho mais novo, Cronos, o Tempo, derrotar seu pai, cortando seus testículos e o deixando sem poder. O sangue que Urano derramou criou 3 outros filhos, Tisífone, Megera e Alecto, que significavam castigo, rancor e ódio. Cronos era quem agora tinha o poder, mas assim como seu pai, ele não queria que lhe tirassem o trono. Então ele prendeu esses outros irmãos também em Gaia. Mais tarde, o Cronos se casou com uma de suas irmãs, Reia. Mas para não correr o risco de ninguém lhe tomar o lugar, ele devorava todos os filhos que tinha. Mas a Reia, com raiva, evitou que seu último filho, Zeus, fosse devorado e o trocou por uma pedra. E então escondeu o Zeus verdadeiro para que no futuro ele derrotasse seu pai. E assim foi feito. Com a ajuda dos seus tios titãs, Zeus derrotou Cronos em uma luta de 10 anos, que tirou o trono dele e fez com que ele vomitasse todos os filhos. Como eles eram deuses, não morreram após serem devorados. Assim Zeus recuperou o equilíbrio da terra e dividiu os poderes entre outros 2 deuses, que eram seus irmãos. Poseidon, que ficou com os mares, Hades, que ficou com o mundo dos mortos, e ele que ficou com os céus e a humanidade. Ninguém ficou com a terra, porque ela já era domínio de Gaia. Esse conflito é conhecido como titanomaquia. E foi após ele que Zeus condenou o titã Atlas, citado anteriormente na história do Hércules, a carregar o planeta nas costas por toda a eternidade, já que Atlas ficou do lado de Cronos na guerra. Com exceção de Hera, Deméter, Hestia e Afrodite, que eram filhos de titãs, todos os outros deuses do Olimpo são filhos do próprio Zeus. E a humanidade foi criada pelo titã Epimeteu, encarregado por Zeus, mas ele os criou do barro, então eram imperfeitos e sem vida. Seu irmão Prometeu, então, por compaixão aos homens, roubou o fogo divino dos céus e deu aos homens, para que estes tivessem vida. Zeus puniu Prometeu pelo roubo, condenando ele a ficar acorrentado por toda a eternidade, fazendo com que uma águia bicasse todos os dias o seu fígado, que ao final do dia se regenerava só para começar tudo de novo. Tem outra versão que diz que na verdade foi Prometeu quem criou o ser humano, a princípio com a alma de animais, e posteriormente a Atena deu um espírito a eles, e que Prometeu foi punido por dar o fogo, símbolo do conhecimento, para os humanos. Não é tão diferente assim essa versão. De qualquer forma, esse fogo dado aos humanos por Prometeu permitiu que os humanos muitas vezes se rebelassem contra os deuses. Muitos na sociedade grega eram ateus ou eram contra os deuses. E os fiéis e crentes nos mitos acreditavam que isso era por causa do fogo de Prometeu, que proporcionou aos homens essa rebeldia. Para castigar os homens por portarem o fogo, Zeus mandou que Hefesto e Atena criassem a primeira mulher, Pandora, que recebeu de cada deus um dom diferente: a beleza de Afrodite, a inteligência de Atena e a capacidade de mentir e enganar de Hermes. Zeus então a enviou para que seduzisse Epimeteu,
que era o irmão de Prometeu, que ficou impressionado com a sua beleza e acabou se casando com ela. Mas a Pandora tinha um segredo. Ela recebeu dos deuses uma caixa, ou um jarro, dependendo da versão, selada e que jamais deveria ser aberta. Curiosa para saber o que tinha lá dentro, a Pandora abriu a tampa. Mas ela não sabia que no interior da caixa estavam aprisionados todos os males do mundo, que foram libertados e caíram sobre a humanidade. Dentro da caixa ficou apenas a esperança, que até hoje fica muito bem guardada, para ser usada quando mais precisamos dela. E até hoje a expressão abrir a caixa de Pandora é usada quando alguém bem intencionado mexe com algo que desencadeia uma série de consequências negativas. Se deixasse quieto, nada disso tinha acontecido. Você abriu a caixa de Pandora, não eu. Eu não sei que é essa tal de Pandora, o que tem na caixa dela. Apesar dos mitos originalmente serem usados para explicar os fenômenos da natureza, a origem do mundo e do ser humano e dos deuses, com o tempo eles também foram usados para explicar as tradições gregas e parte de sua história. Não existem escrituras sagradas que retratem a mitologia grega, como a Bíblia, por exemplo, para os cristãos. Os principais escritos sobre a mitologia datam do século 8 a.C., por Hesíodo, que escreveu a Teogonia, e por Homero, que escreveu a Ilíada e a Odisseia. Antes da escrita dessas obras, os mitos eram repassados de forma oral, geração após geração. E por esse motivo, as histórias às vezes têm versões diferentes. Na Teogonia, são tratadas a origem e a história dos deuses gregos, que a gente acabou de ver. Já nas narrativas Ilíada e Odisseia, são descritos grandes acontecimentos envolvendo heróis e deuses. A Ilíada narra os eventos da Guerra de Troia. Na história, o príncipe de Troia, Paris, se apaixonou por Helena, esposa de Menelau, o rei de Esparta, durante uma viagem diplomática e na volta para casa raptou ela. Menelau, então enfurecido, organizou um poderoso exército com guerreiros de várias partes da Grécia, comandado pelo irmão dele, Agamenon. Também participou da guerra o famoso guerreiro Aquiles, considerado invencível, e ele derrotou o outro príncipe de Troia, Heitor, irmão de Paris. Acontece que o Heitor, que era um guerreiro tão forte quanto, durante a guerra ele matou Patroclus, que era o primo de Aquiles. Outras versões dizem que ele era amante do Aquiles. E então o Aquiles se vingou, matando o Heitor. O cerco dos gregos contra Troia durou 10 anos, e os gregos não conseguiam fazer nada contra as poderosas muralhas de Troia. Foi então que Odisseu, um dos personagens principais dessa história, rei de Ítaca, teve a ideia de construir um cavalo gigante de madeira, onde os gregos se esconderam, e os troianos, achando que era um presente dos deuses ou uma oferta de paz, o levaram para dentro da cidade. À noite, então, os guerreiros gregos saíram de dentro do cavalo, mataram os guardas e abriram o portão para que o exército pudesse entrar. E então começaram a matar todo mundo, destruir tudo em seu caminho. Foi nessa invasão que Paris acabou matando Aquiles, atirando uma flecha em seu calcanhar, que era seu ponto fraco. Assim teve fim, então, a cidade de Troia. E até os dias de hoje, nós usamos expressões como calcanhar de Aquiles para se referir a um ponto fraco, ou presente de grego, em referência ao cavalo de Troia. A outra obra, Odisseia, conta com a história do Odisseu voltando para sua casa em Ítaca, após a guerra. Ele foi um dos sobreviventes. A viagem durou mais 17 anos, nos quais ele ficou preso no mar, domínio de Poseidon, e passou por várias ilhas, onde foi emboscado por bruxas, ciclopes, sereias e pela ninfa Calipso. Quando ele finalmente chega em casa, ainda teve que lidar com rebeldes que queriam tomar o trono, dizendo que ele estava morto e que jamais retornaria. A volta dele, então, restabeleceu a ordem.
Isso, é claro, é só um resumão. Quem quiser mais detalhes, que pesquise por conta própria. Eu recomendo fortemente o filme Troia, de 2004, com o Brad Pitt, interpretando o Aquiles, e o Orlando Bloom, que é o Paris. Muito bom. Bom, na antiguidade, boa parte dos gregos e depois dos romanos, que eu já vou falar daqui a pouco, acreditavam que isso tudo era verdade. Posteriormente, com o surgimento do cristianismo e mais tarde com a Revolução Científica, as pessoas obviamente passaram a acreditar que tudo isso era apenas mitologia, e assim foi durante séculos. Até que, no século XIX, um arqueólogo alemão chamado Heinrich Schliemann seguiu à risca, bem ao pé da letra mesmo, a localização descrita na Ilíada e descobriu a cidade de Troia, que ficava onde hoje é a Turquia. Os gregos chamavam Troia de Ilium, daí o nome Ilíada. Então, hoje sabe-se que Troia existiu de verdade e que muito provavelmente a guerra que a destruiu foi real. Isso aconteceu por volta de 1200 a.C. O que não se tem um consenso sobre se existiram mesmo ou não são os personagens. Aquiles, Paris, Heitor, Agamenon, Menelau, entre outros. E se eles existiram mesmo, a gente não tem como provar. Agora, o que se sabe que não existiram de verdade, obviamente, são os elementos mitológicos da narrativa. Os deuses, as criaturas e tudo mais. Até o relato das batalhas, se esse pessoal existiu de verdade, provavelmente foi exagerado. Alguns historiadores, inclusive, acreditam que a guerra foi ocasionada simplesmente por rotas de comércio, e que a história foi contada de forma exagerada por séculos, até que o Homero registrasse. Aliás, nem se sabe se Homero existiu de verdade como pessoa, ou se ele é apenas uma compilação de vários estudiosos daquela época num único personagem. A mesma coisa com o Hesíodo. De qualquer forma, essas histórias influenciaram a literatura mundial dos últimos milênios. Pela Grécia. Os homens precisam de você. Essa guerra nunca será esquecida. Vão falar desta guerra daqui a 1000 anos. Daqui a 1000 anos, o pó dos nossos ossos terá desaparecido. Sim, príncipe. Mas nossos nomes viverão. Patroclo! Heitor! Tenho minha própria batalha para lutar. Homens se erguem e caem como o trigo no inverno. Mas esses nomes jamais perecerão. E a mitologia grega é bastante presente até hoje na nossa cultura. E até mesmo coisas que surgiram dela, como por exemplo, os Jogos Olímpicos, que surgiram das narrativas gregas, onde os deuses eram homenageados por meios de jogos e competições esportivas realizados no Monte Olimpo. E também as maratonas, que segundo a lenda, surgiu quando no ano 490 a.C., Feidípides, um soldado ateniense, correu 40 quilômetros desde a planície de Maratona até Atenas para dar uma notícia boa. Os persas haviam jurado aos gregos que, caso vencessem a batalha, invadiriam Atenas, violariam as mulheres e matariam seus filhos. Temendo tal violência, ficou combinado então que as mulheres matariam seus filhos e cometeriam suicídio, caso não tivessem notícias sobre a vitória dos atenienses dentro de 24 horas. Como os atenienses venceram os persas, o Feidípides então foi incumbido de correr todo o vale de Maratona até Atenas para impedir aquela desgraça. E o Feidípides foi correndo então, muito rápido e sem parar. E quando ele chegou, ele só teve fôlego para pronunciar vencemos. E então caiu morto. Se a lenda é verdadeira ou não, não se sabe.
Mas o fato é que na primeira Olimpíada da nossa época, que foi realizada em 1896, Fedípides foi homenageado com a criação da prova da maratona, que existe ainda até hoje, né? Que ainda era com um percurso de 40 quilômetros. É possível que a história seja real, sim, porque ao longo dos anos vários outros atletas também morreram durante a prova. Então, não é algo assim muito fantasioso, muito mitológico para as pessoas não acreditarem. Mas como não existem provas, a gente tem que sempre ficar um pouquinho na dúvida. Mas não à toa, a cultura grega é um dos principais pilares de toda a nossa cultura ocidental. Seus mitos, seus jogos, sua arquitetura, suas palavras, sua matemática, geometria, entre muitas outras coisas, estão presentes até hoje na nossa sociedade. Juntamente com a cultura romana, que também foi fortemente influenciada pela cultura grega, e a complementou. Por isso que geralmente se fala em cultura greco-romana, né? A junção de grega com romana. Duas culturas diferentes, mas que, ao mesmo tempo, se complementam e se tornam uma. Entre as influências dessa cultura está a própria Bíblia, que apesar de ter sido primeiro escrita no hebraico, posteriormente foi traduzida para o grego, e o Novo Testamento foi todo escrito em grego, né? É a chamada Septuaginta. E depois teve sua versão em latim, também chamada de Vulgata. Mas enfim. E então, finalmente, agora a gente entra na parte de Roma do vídeo. Bom, no século IV a.C., surge Alexandre III da Macedônia, mais conhecido como Alexandre o Grande, que conquista o maior império já visto até então. Acontece que o império dele não ficou conhecido apenas pelo seu tamanho, mas também por espalhar a cultura grega por todos os territórios conquistados. Isso ficou conhecido como helenismo. A Grécia era chamada pelos antigos gregos de Hélade, que quer dizer terra dos helenos, em referência a um personagem lendário. Não se sabe se ele realmente existiu ou não, que se chamava Heleno, cujos filhos teriam povoado a região. Por isso esse período é chamado de helenístico. Vale eu ressaltar aqui que Alexandre foi discípulo de Aristóteles, que por sua vez foi discípulo de Platão, que foi discípulo de Sócrates. Nessa época, Roma também começou a se expandir bastante. E alguns séculos após a morte de Alexandre, a maior parte dos territórios helênicos foram tomados por Roma. E em 146 a.C., com a derrota de Cartago, principais inimigos de Roma, toda a bacia do Mediterrâneo pertencia a Roma. E como a cultura helênica não só estava presente em toda a região, mas também era muito forte ali, Roma foi fortemente influenciada pela cultura grega, na arquitetura, nas artes, entre outras coisas, e claro, na mitologia também. Claro que os romanos também criaram muitas coisas, foram pioneiros em muitas obras arquitetônicas e técnicas, mas no geral, eles receberam muita influência grega. Pode-se dizer que eles complementaram a cultura grega, de modo que hoje muitos chamam de cultura greco-romana. A mitologia romana, de modo geral, é semelhante à mitologia grega, mas ela tem algumas particularidades. Muitos historiadores e estudiosos de mitologia ficam bravos quando a gente fala que a mitologia grega e a romana são iguais, apenas com os nomes dos deuses diferentes. E de fato ela tem elementos exclusivos. Mas de modo geral é isso mesmo, uma outra versão da mitologia grega apenas. A maioria dos deuses romanos foram inspirados nos deuses gregos, mas em outros povos também. À medida que expandiam seus domínios, os romanos mesclavam elementos de outras culturas com a sua.
Por isso ali também tem elementos egípcios, fenícios e principalmente etruscos, um povo que vivia na Península Itálica antes dos romanos. Pode-se dizer que eles são antecessores dos romanos. Cada deus romano tem seu equivalente na mitologia grega. Por isso muitos falam mitologia greco-romana. Zeus, para os romanos, era chamado de Júpiter. Cronos era Saturno. Hera era Juno. Hefesto era Vulcano. Poseidon era Netuno. Hades, Plutão. Ares, Marte. Apolo era chamado de Febo. Artemis era Diana, que sim, caso você esteja se perguntando, deu origem à personagem Mulher Maravilha. Bem como a mãe dela, Hipólita, rainha das Amazônias, que eu citei anteriormente, lá na parte do Hércules. Mas, voltando aqui. Afrodite era Vênus, Eros era Cupido, Dionísio era Baco, Atena, Minerva, Hermes, Mercúrio e Deméter, Ceres. A maioria desses nomes de deuses foram dados aos planetas do nosso sistema solar, ou planetoides, como no caso de Plutão e Ceres. A única exceção é Urano, que vem da mitologia grega mesmo. E Gaia, como alguns aí chamam a Terra, mas o resto é romano. E bom, apesar desses deuses serem equivalentes, eles não são idênticos. Por exemplo, Ares, que é chamado de Marte pelos romanos, para os gregos ele é apenas o deus da guerra. Para os romanos, ele não é apenas o deus da guerra, mas também da fertilidade e da agricultura. Sabe? Então essas pequenas particularidades são o que diferenciam a mitologia grega da romana. Mas como esse vídeo aqui pretende ser apenas um resumo e não um aprofundamento, vamos colocar que é tudo a mesma coisa aqui, vai? Para facilitar. Sabe, isso dá um pano pra manga, tem gente que briga, quer diferenciar, mas a resposta para a pergunta, se a mitologia grega e a romana são iguais, é sim e não. De modo geral, é. Mas tem deuses gregos que não foram adaptados para a mitologia romana, ficando então como exclusivos dos gregos. E da mesma forma, os romanos também têm seus deuses próprios, como é o caso de fauna e flora, que vieram da miscigenação com outros povos, como por exemplo os etruscos. E os romanos também acreditavam em criaturas como as ninfas e os sátiros, que na mitologia romana eram chamados de faunos. Assim como na mitologia grega, os deuses romanos tinham características humanas, como alguns sentimentos e a aparência, mas não tinham sempre contato direto com os homens, como acontecia na mitologia grega. Diferente dos gregos, os romanos não ficavam especulando sobre a origem do mundo e dos deuses. Os deuses simplesmente existiam, estavam lá e eles focavam então em fazer rituais para agradá-los, porque acreditavam que os deuses e homens deviam viver em perfeita harmonia. Então, para os gregos, os mitos propriamente ditos eram mais importantes. Já para os romanos, os rituais a eles é que eram, porque eles acreditavam que os rituais a esses deuses os favoreciam nas batalhas e também em relação às colheitas e à prosperidade. Então, a vida dos romanos era intimamente relacionada com a religião e com os deuses. Os deuses eram cultuados em rituais, festas, danças, invocações, procissões, orações e sacrifícios feitos nos templos dedicados a eles. Bom, assim como os gregos, os romanos também contavam a história da Ilíada e da Odisseia, com algumas adaptações culturais. Odisseu, por exemplo, era chamado de Ulisses pelos romanos. E além da Ilíada e da Odisseia, os romanos também tinham um poema épico, escrito por Virgílio no 1º século a.C., chamado Eneida. Ele narra a história de um troiano chamado Enéas, que era filho da deusa Vênus, que
que sobreviveu à Guerra de Troia e que fundou um vilarejo que mais tarde daria origem a Roma. Enéas então foi ancestral dos dois fundadores míticos de Roma, os gêmeos Rômulo e Remo, filhos de Marte, que foram abandonados numa cesta num rio e criados por uma loba. E quando adultos, os dois discutiram sobre onde fundar a cidade de Roma. E Rômulo acabou matando seu irmão Remo e sendo coroado o primeiro e único rei de Roma. Para muitos, isso é apenas uma lenda e realmente não é possível provar se tal história foi realmente real ou não. Mas existe a possibilidade de alguns ou a maior parte dos acontecimentos da lenda serem reais. O fato de serem filhos de Marte, obviamente, era apenas questão de crença deles, né? Já terem sido criados por uma loba pode ter sido uma confusão na tradução, já que lupa, em latim, era um termo pejorativo para se referir a prostitutas. Então poderia se tratar de uma mãe adotiva que os achou, e com o tempo aquilo passou a ser interpretado ao pé da letra e virou uma lenda. Mas o fato é que os romanos levavam a sério isso, tanto que a data de fundação de Roma era indicada pela tradição como sendo em 753 a.C., quando Rômulo se tornou rei. Hoje os historiadores defendem que, na verdade, Roma surgiu da fusão de pequenas aldeias, situadas às margens do rio Tibre. Na primeira fase de Roma, ela era uma monarquia. Depois, a figura do rei foi extinta e ela passou a ser uma república, cujo órgão de maior poder era o Senado. Foi nessa fase que eles iniciaram a expansão do seu território, que mesmo tendo aumentado bastante, ainda não era considerado um império, porque isso significaria centralizar o poder na figura de uma pessoa, ou seja, um imperador, e eles não queriam isso. Tanto que o principal motivo que fez Júlio César, então senador, ser morto pelos outros senadores foi porque ele queria restabelecer a monarquia. Em 27 a.C., então, Otaviano, o sobrinho de Júlio César, se proclama imperador, fazendo várias reformas, e aí então nasceu o Império Romano como todo mundo conhece, sendo que o imperador tinha o poder absoluto. E nessa época, além dos deuses da mitologia, os próprios imperadores eram vistos como deuses. Esse foi um dos muitos motivos que levaram eles a perseguir Jesus. Bom, após várias calamidades, causadas principalmente por guerras, a maior parte da sociedade romana adotou uma atitude cética em relação aos deuses, pelo fato deles não terem lhes protegido em várias ocasiões, apesar dos rituais oferecidos. E no século IV depois de Cristo, o cristianismo então se tornou a religião oficial do Império Romano, extinguindo por completo o culto aos deuses, que nessa época já tinha diminuído muito por conta própria. Mais tarde o Império Romano cai e surgem os reinos europeus, que desenvolveram idiomas a partir do latim dos romanos, que por sua vez tinha herdado muitas palavras dos gregos, muitas das quais a gente usa até hoje nas línguas de origem latina, como o português, espanhol, italiano. Conceito de estratégia, em grego, strategia, em latim, strategia. E eles adotaram o cristianismo como religião oficial. E terminada a Idade Média, lá na época do Renascimento, os artistas passaram a buscar inspiração para suas artes na antiga cultura greco-romana, que durante 1000 anos tinha ficado esquecida. Mais tarde, muito disso veio para as Américas com a colonização do continente. Sendo assim, existem dois pilares principais de toda a cultura ocidental, que são a cultura greco-romana e a cultura judaico-cristã.
que formaram a Europa e a América como a gente conhece hoje. Por esse motivo a mitologia grega é tão famosa, porque durante toda a história ela esteve presente. E hoje faz parte de filmes, séries, livros, muitos dos quais marcaram a nossa infância. Por esse motivo eu pretendia não fazer esse vídeo a princípio, já que todo mundo conhece. Mas confesso que eu gostei de fazer esse vídeo. E eu senti que precisava, não apenas pelo pedido do inscrito, claro, mas também porque eu sentia que ficou faltando uma peça na sériezinha de religiões e mitologias que eu fiz, sabe? Agora eu posso finalmente dizer que ela está completa. Mas então é isso, pessoal. Não esqueçam do like aí para fortalecer. Se inscreva no canal se você não é inscrito ou inscrita. E faz uma maratona e vê os outros vídeos dessa série, se você ainda não viu. E se já viu, vê vídeos aí sobre outros assuntos também, outros temas, que tem vídeo aqui para todos os gostos. Até o próximo vídeo. Gratidão.